Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo apontou que 12% da população brasileira, ou 24 milhões de pessoas, sofrem com algum transtorno de ansiedade. Entre eles está a chamada Síndrome do Pânico, que afeta entre 4 e 6 milhões de brasileiros. O assunto voltou à tona recentemente com a revelação do padre Fábio de Mello, que sofre do problema. E é sobre isso que nós conversamos no Horizonte Notícia Entrevista de hoje. Para nos dar mais esclarecimentos, nós recebemos a médica e psicanalista Soraya Issa de Carvalho. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. O que é a Síndrome do Pânico, doutora Soraya? Olha, nós vamos falar sobre um assunto com uma frequência alta. Sim. E que qualquer um de nós pode ser vítima em qualquer momento deste transtorno. Dos transtornos de ansiedade, a síndrome do pânico é a que ocupa o nível mais alto, é o nível mais grave dos transtornos de ansiedade, porque nós temos o transtorno de ansiedade produtivo, nós temos o transtorno de ansiedade que já é patológico quando ele se transforma em TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos vários outros transtornos, inclusive o obsessivo-compulsivo, mas de todos, o que é mais grave e que deixa a pessoa completamente transtornada, fora de si, e você percebe ali o pavor, é a síndrome do pânico. Pois é, por quê? Quais são os sintomas? Como é que a pessoa sabe que está ali envolvida aí nessa síndrome do pânico? Olha, o diagnóstico, ele tem que ser preciso, mas para a gente chegar a este diagnóstico, nós temos que fazer outras avaliações. Uma avaliação de exames de sangue, uma avaliação com o cardiologista, porque a primeira vez que se manifesta este transtorno, o sintoma é característico de uma doença cardiovascular. Por quê? Porque a pessoa sente uma dor no peito que simula um infarto, a respiração ela é com uma frequência respiratória muito elevada, a pessoa tem aquela sensação de eu vou morrer, Nossa. Eu estou perdendo o controle sobre mim. E vem sem que a gente esteja esperando, certo? Então, qualquer um de nós pode manifestar este transtorno de ansiedade tão grave que é a síndrome do pânico, mas a diferença de outros transtornos é o seguinte, a sensação de morte iminente. Eu estou morrendo. Por causa da dor, por causa quais características levam a pessoa a ter essa sensação? A ansiedade é tão grande que a pessoa começa a respirar arfando. Então a frequência respiratória é muito grande. Isso leva a um transtorno metabólico, né? Por essa frequência tão grande e que simula, então, estou desmaiando. Então a pessoa perde este controle da realidade. E dentro dessa desrealização vem a sensação de morte iminente. Imagina você tranquila e de repente você começa a ter um zumbido, uma dor no peito, uma sensação de que eu estou morrendo, você perde o controle da realidade e você grita, socorro, me leve para um hospital. E são crises, como a senhora estava dizendo, elas aparecem assim, do nada, assim, não tem nada que aponte que isso vai acontecer? Não, nada. O que a gente pode avaliar, e quando está no nosso consultório, a gente pergunta como é o dia a dia de cada pessoa. Às vezes ela está vivendo um estresse muito grande, uma perda, um trauma. Então, esta manifestação, ela vem como consequência disso, tá? Mas não quer dizer que tenha tido um trauma naquela pessoa para ela ter a primeira manifestação. Às vezes ela pode estar bem,
mas a estrutura dela de personalidade, a estrutura do comportamento dela, você pode ver que é uma pessoa, a gente vê durante a anamnese, que é uma pessoa que está sendo submetida a uma pressão muito grande, uma pressão externa. E ela tem que ter uma herança genética para isso. Por que que existem pessoas que passam por traumas, por estresse, por problemas no trabalho e não desenvolvem a síndrome do pânico? Então, a herança genética, para mim, ela é bem determinante no aparecimento, ou seja, pais, tios, irmãos, avós que já tiveram, então aquela pessoa tem uma chance bastante aumentada de ter. Porque esses motivos que levam, né, esses fatores externos que levam a essa ansiedade, Sim. a isso, todos nós estamos sujeitos, né? Que é uma característica desses nossos tempos, né, doutora? Exatamente. E nem todo mundo evolui para a síndrome do pânico. Então seria, em primeiro lugar, a herança genética e a interação dessa genética com o meio ambiente. Então não é só o meio ambiente que precipita uma síndrome do pânico, mas a interação dos dois, genética e meio ambiente, e aquele momento que a pessoa está vivendo na vida, que ela está mais fragilizada e mais disposta ao surgimento dessa doença que é grave, muito grave e pouco compreendida pelos médicos, pelo familiar mais próximo e pela própria pessoa. Mesmo já mais comum, ainda é pouco... Ainda pouco conhecida. Eu não peço aqui para ninguém valorizar além do que é necessário, mas que aquela pessoa seja entendida, seja compreendida, não é um piti, é uma doença, é um transtorno e precisa de tratamento. Precisa que a família dê apoio, que esteja presente nas consultas. Não quer dizer que ela vai entrar, a gente tem que ter um momento sozinho com o paciente, mas a pessoa precisa de apoio. E talvez até uma dificuldade dessa pessoa também expor que está passando por isso, né? A gente citou a revelação agora do padre Fábio de Mello. Todos nós estamos sujeitos, como a senhora disse. Sim. Não tem aí mais homens, mais mulheres, idade, não tem isso? Não. Pode surgir em qualquer fase da nossa vida. É mais frequente na adolescência, início de idade adulta, mas pode acontecer em crianças, pode acontecer em idosos, uma pessoa na idade adulta, em plena fase de trabalho, de reprodução, mas a frequência maior seria nas mulheres. Ah, sim. Tá? Eu coloco aqui pela minha própria experiência e por estudos, uma proporção 3 mulheres para cada homem, certo? Então é uma frequência aumentada, mas os homens têm e a manifestação clínica é semelhante para ambos, certo? Então a gente, para diagnosticar a síndrome do pânico, eu sempre gosto de um laudo, uma avaliação do cardiologista, excluindo a síndrome do pânico. Peço a todo mundo aqui que esteja nos vendo que não banalize a síndrome do pânico, que sejam feitos os exames e esgotado tudo isso, não é nada clínico, passa para a gente, que é da área de saúde mental, que nós vamos direcionar o paciente. Agora, no primeiro lugar, procurar ajuda, né? Não ter medo, não ter vergonha, né? Porque algumas pessoas, às vezes, ficam, né, sentindo aquilo, mas com medo de serem, né, estereotipadas, que a senhora disse, não é piti, né? Não é piti. A primeira vez, não dá nem para não procurar o médico. O pavor é tão grande que a pessoa, sentindo essa dor, ela vai parar num serviço de urgência e o primeiro médico a ser procurado é o cardiologista, exatamente pela sintomatologia. E ele vai atender, vai conversar, vai fazer o eletro, vai fazer algum outro exame e chega para o paciente e fala, você não tem nada cardiovascular.
pode procurar um psiquiatra. A maioria faz isso, o que é muito bom, certo? Porque aí ele direciona e o paciente procura. Mas a grande dificuldade é a aceitação que tem um problema psiquiátrico e que precisa tratar. Há como se evitar a síndrome do pânico, doutora? Olha, eu peço às pessoas que, se tiverem na família, né, a síndrome do pânico, e geralmente não é uma pessoa, são vários, ou então pessoas muito ansiosas, que comecem a se cuidar. Comece dentro de casa a ter um bom hábito de sono, a não se expor a muitas manifestações de estresse, que tenham um controle disso, que façam exercícios físicos, que estejam bem com a família, procurando conversar, embora hoje o conversar também é difícil. Tudo está muito eletrônico, então a gente perde aquele contato com os nossos familiares. O que faz muito bem, né? Nossa, é muito importante. Então, mantendo um lar mais harmonioso, tirando a própria pessoa, controlando a ansiedade, ela vai evitar com isso o aparecimento, ou seja, nós estamos modificando o meio ambiente, já que a genética nós não conseguimos modificar. Tá certo, então. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu, doutora Soraya? Eu é que agradeço, foi uma oportunidade muito boa. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Hoje conversamos sobre síndrome do pânico. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.